Uma boa tarde aos nossos amigos ouvintes do Momento de Reflexão, essa programação da Missão Evangélica União Cristã, que a gente tem muita alegria mesmo de levar até a sua casa por meio do YouTube. O nosso tema de hoje é Olhando para Jesus. Em Hebreus capítulo 12, no verso 2, nós lemos que o autor aos Hebreus diz para os seus primeiros leitores ouvintes, tendo os olhos fitos ou fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que a gente vê quando olha para Jesus? A gente vê a sua divindade, o seu poder incomum. Olhando para a Bíblia, a gente descobre quantos milagres que Jesus fez. E nesse sentido, então, a Bíblia comprova essa sua divindade com ações simplesmente fora do comum da perspectiva humana. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê também a natureza humana de Jesus. E a Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde nem, e é sobre isso que quero tratar um pouquinho agora, aquele momento ou aqueles momentos que antecederam a morte de Jesus, ou o seu sacrifício, quando ele lá no jardim estava com os seus discípulos, e ali ele passou uma agonia muito grande. Jesus estava, por assim dizer, lutando com aquela situação. Quando ele olha para o que o espera, no caso a cruz, ele inclusive pede que Deus, o Pai, afaste dele aquele cálice amargo. Naturalmente, ele diz que não seja feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. Chama atenção também que ele pede a companhia dos seus discípulos, do Pedro, do Tiago e do João, para que vigiem com ele lá no jardim chamado Getsêmani, onde ele estava sozinho pouco antes de ser preso pela polícia do templo lá de Jerusalém, de Israel daqueles dias, enfim. E é por isso que o autor aos Hebreus nos chama para olhar para Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus, quando passou por essas situações tão difíceis, o que ele fez? Ele olhou para o Pai, ele dependeu do Pai, ele dependeu de Deus, ele colocou no Pai e em Deus toda a sua confiança. Ele pediu que, se possível, o Pai tirasse aquela situação difícil de sua vida, mas ele submeteu-se ao Pai, e ele ficou naquilo e foi fiel até o final. Quando os medos quiseram invadir a vida dele, quando a insegurança quis dominar na vida dele, ele pediu que pessoas ficassem com ele, ou seja, ele admitiu a sua condição, ele admitiu a sua dependência, e é nisso que nós podemos aprender de Jesus. Portanto, meu amigo, seja qual a situação na qual você está passando, seja uma situação de morte, por exemplo, uma situação terrível de morte, Jesus entende você. Ele passou por isso. Ele passou por angústias que não tem como descrever. A angústia dele foi maior do que qualquer angústia. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si mesmo o pecado de toda a humanidade de todos os tempos. Então, se alguma coisa oprime você, nem que seja a morte, Jesus sabe o quanto e como aquilo pesa sobre a sua vida. E você pode falar com Jesus sobre aquilo, porque ele vai entender você por ter passado coisa semelhante. Quando você tiver situações difíceis para enfrentar, converse também sobre elas com Jesus. Ele também se agarrou, se apoiou, se confiou em amigos. Infelizmente, eles não foram tão fiéis assim. Mas também ali nós podemos aprender de Jesus a repartir aquilo que é pesado para a gente. Em última instância, de colocar também isso sobre os ombros de Deus o Pai, sobre, como é que a Bíblia diz em Hebreus também, de podemos nos achegar com confiança junto ao trono da graça, para ali receber misericórdia em tempo oportuno. Enfim, esse Jesus sabe o que se passa com a gente, por dentro da nossa vida, lá no nosso mais íntimo interior, por assim dizer, e também nas coisas menores ou maiores no nosso entorno.
Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. E aquilo não foi por uma experiência qualquer, foi por causa de mim e por causa de você. E foi junto a Deus, junto ao Pai, que ele recebeu forças para lidar e suportar aquela situação. Olhando para Jesus, olhar para Jesus nas nossas perplexidades. Nós precisamos disso. E precisamos aprender de Jesus cada dia de novo. E por isso é tão importante ler a Bíblia, é tão importante em oração, olhar para Jesus e entregar para Ele aquilo que pesa sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe.